Paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou muito feliz de estar com os irmãos aqui nessa manhã. Quando o pastor me convidou, fiquei muito alegre. É um tema muito pertinente, um tema muito importante para a gente estar tratando nessa manhã. Vamos curvar nossas cabeças. Pai poderoso, Senhor Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Pedimos ao Senhor que venha ministrar os nossos corações. Peço ao Senhor que venha me usar como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, ó Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração, Pai. Que o Senhor venha preparar o coração dos meus irmãos como terra boa para receber a tua palavra. Que o Senhor venha trazer cativa a mente de cada um dos irmãos, ó Pai. Que toda distração agora caia por terra em nome de Jesus. Amém. Que possamos aprender mais do Senhor nesta manhã, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse mal, a depressão e o suicídio tem assolado muita gente, tem destruído muitas vidas. Mas nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que pode e vai nos dar vitória nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Os irmãos não precisam abrir, só acompanhem comigo. Salmo 40, do 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Irmãos, esse salmo, ele retrata o arrependimento de Davi. Davi, ele se encontrava num quadro depressivo. E o que quer dizer depressão? Depressão quer dizer vale, depressão quer dizer afundamento, depressão quer dizer lugar baixo, lugar profundo. E esse salmista, ele descreve a situação que Davi estava vivendo. Então ele se sentia num charco de lodo. Ele se sentia num lugar onde só se afunda, onde se é engolido pela lama. Olha como estavam os sentimentos e as emoções de Davi naquele momento. Só que o tratamento de Deus foi tão eficaz que ele diz aqui: estou sobre uma colocou-me sobre uma rocha, cantando e louvando a Deus. Meus irmãos, a depressão ela é causada por inúmeros fatores. Eu vou descrever alguns, mas não vou conseguir descrever todos. Porque a depressão ela não é igual. Por exemplo, tem duas pessoas com depressão. Elas não têm os mesmos sintomas. Cada uma apresenta um sintoma diferente. A depressão ela pode ser causada por frustrações, falta de perdão, problemas não resolvidos, perdas, entre muitos outros fatores. Vocês sabiam que a depressão, quando eu vi até, eu fiquei assim, assustada. A depressão, ela é uma das maiores doenças mundiais, ao lado das doenças do coração. Porém, a depressão, ela não recebe tanta atenção quanto as doenças do coração. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ver algo físico do que algo na mente. Por exemplo, se eu cair, me machucar e chegar aqui no acampamento, vocês vão falar: Larissa, o que aconteceu? Você caiu? Teu joelho tá ralado. Agora, se eu tiver com um problema emocional, ninguém vai perceber. Às vezes pode notar, mas a intensidade do meu problema ninguém vai perceber. Então, as doenças físicas é dado muito maior atenção do que as doenças mentais. A depressão, se ela for identificada no início, ela é mais fácil de ser tratada. Porém, a grande maioria das pessoas não dá muita atenção em relação à depressão. E muitas pessoas e famílias, eu falo porque eu já passei por uma situação de uma pessoa da minha família que estava com depressão. E é muito mais difícil a família aceitar do que uma doença física. A família tem dificuldade de aceitação quando a doença é mental. A família até o próprio paciente. A depressão é algo muito complexo. É algo que não tem como você descrever, como eu expliquei. Duas pessoas, cada pessoa vai ter um sintoma diferente. Então, é necessário buscar um médico. Qual médico, Larissa? Um psiquiatra? O psiquiatra é o médico certo para tratar desse caso, quando a pessoa apresenta esses sintomas. Só que não pode só o paciente ser tratado. No caso de depressão, no caso de uma doença mental, é necessário
instruir e tratar a família do paciente também. Porque é a família do paciente que vai apoiar naquele momento. É necessário um apoio. Nós vivemos em uma época que a depressão e o suicídio se tornaram temas urgentes. Lá em Alterosa, não sei se os irmãos ficaram sabendo, nós perdemos um jovem de 23 anos esse final de semana. Quem olhava para aquele jovem, ele atendia a gente lá no sacolão, a gente comprava frutas, eu com o Gabriel no sacolão que ele trabalha. Ninguém falava que aquele jovem tinha depressão. Ele era tranquilo, falava com a gente na maior calma, atendia a gente, nossa, alegre, demonstrava ser um jovem assim, alegre. É necessário fazer o que a gente está fazendo hoje, abordar esses temas de forma aberta. Eu vou falar para vocês sobre alguns estigmas associados à depressão e ao suicídio. Depressão, meus irmãos, não é condição de fraqueza. E a depressão e o suicídio, eles não podem ser compreendidos de maneira isolada. Nós temos que falar dos dois. O apoio social e emocional. É necessário o apoio da família, dos amigos, da igreja. É necessário uma rede de apoio quando nós tratamos desse tema. Às vezes, se oferecer um ombro amigo, separar para ouvir aquela pessoa faz toda a diferença. Eu sempre falo para os jovens, quando eu dou palestra nas escolas, aquilo que você fala, cura. Aquilo que você guarda, adoece. Então você não pode guardar, é necessário você falar. Eu sempre falo isso para eles. E existem alguns mitos. O que é mitos? Coisas que não são verdade, associadas à depressão e ao suicídio. E a gente vai falar sobre esses mitos, que eu acho muito importante. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esses mitos. Depressão, mito, é apenas tristeza normal, vai passar. Isso não é verdade, fato. A depressão é uma condição médica, séria e duradoura, que vai além da tristeza ocasional. Ela requer tratamento profissional. Então, quando você ouvir, tá com depressão? Tristeza normal, vai passar. Não, requer um auxílio médico, isso é muito sério. Quantas vezes eu ouvi isso já? Tá com depressão? Isso vai passar, é só uma tristeza. Mito, pessoas com depressão são fracas. Quantas pessoas têm dificuldade de buscar um tratamento porque ouvem isso de pessoas até próximas? Pessoas com depressão são fracas. Não, pessoas com depressão não são fracas. A depressão não é sinal de fraqueza ou falta de força de vontade. É uma condição médica, complexa, influenciada por diversos fatores, genética, bioquímica e ambiente. Então, depressão não é sinal de fraqueza. Mito. Você pode superar a depressão apenas com força de vontade. A depressão não é algo que você pode superar apenas com determinação. O tratamento envolve uma combinação de terapia, medicamento e suporte social. Mito. Depressão, isso aqui você já deve ter ouvido demais. Depressão é apenas um estado de espírito negativo. A depressão é uma condição de saúde mental, legítima. Não apenas uma questão de perspectiva negativa. Ela afeta o funcionamento cognitivo, emocional e físico. A depressão ela afeta o físico. A pessoa tem vontade só de dormir. Ela pode estar num lugar lindo, numa praia, que ela vai enxergar o dia tudo cinza. Então ela vai afetar o ambiente, ela vai afetar o físico da pessoa. Agora a gente vai falar de alguns estigmas relacionados ao suicídio. Vocês já ouviram, essa frase também eu já ouvi muito. As pessoas que falam sobre suicídio não fazem. Mentira. Expressar pensamentos suicidas é sério e deve ser levado a sério. Muitas pessoas que tentam suicídio deram sinais ou pediram ajuda anteriormente. Então é necessário que você converse, é necessário que alguém, quando falar para você que está pensando em se suicidar, deixa isso para lá, não vou comentar sobre isso não. Você tem que conversar com essa pessoa. Mito. Pessoas que tentam suicídio querem realmente morrer. Isso não é verdade. Muitas vezes as pessoas que tentam suicídio estão buscando uma fuga da dor emocional e não necessariamente querem morrer. O suicídio é uma resposta
a sensação de desespero. Mito. A melhora súbita significa que o risco de suicídio passou. Isso também não é verdade. Às vezes, quando uma pessoa decide seguir em frente com o suicídio, ela pode até aparentar estar mais calma. No entanto, isso pode ser devido à decisão já ter sido tomada. Então é muito sério. Mito. Apenas pessoas com problemas mentais cometem suicídio. Vocês já ouviram isso? Só quem tem problema mental. Mentira. Embora muitas pessoas que cometem suicídio tenham problemas de saúde mental, outras podem enfrentar dificuldades na vida, como perda, trauma ou isolamento social. A pandemia fez com que os quadros de depressão se tornassem mais graves. Alguns não tinham depressão, acabaram adquirindo, e outros o problema só agravou. Por quê? Porque houve isolamento social, as pessoas ficaram isoladas. Agora a gente vai falar de algo também muito importante. Não tem como você tratar da depressão e tratar do suicídio e falar apenas do corpo. Eu acredito que nós temos que falar de corpo, alma e espírito. Há uma conexão entre os três. As pessoas que tratam da depressão apenas a parte física, que é que é essencial e importante, procurar um psiquiatra, tomar medicação, elas não se curam por completo. Por que, Larissa? Porque você não pode tratar apenas do teu físico. Você tem que tratar da tua alma e do teu espírito. Porque a depressão é uma doença que ela atinge alma e espírito. Ela não atinge apenas o físico. Por isso que a gente encontra com muitas pessoas que tomam medicação para depressão há muitos anos. Por quê? Porque essa pessoa está tratando apenas o físico. E ela precisa tratar os três: corpo, alma e espírito. A saúde mental não pode ser dissociada do corpo e do espírito. A palavra de Deus, ela vai relatar para nós uma história, que eu sei que já é conhecida pelos irmãos, mas que eu vou tratar também com vocês hoje. Não de forma tão aprofundada, mas eu acho importante a gente falar sobre ela. A palavra de Deus relata a história de Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. E Eli entrou numa caverna, e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Que fazes aqui, Elias? Elias venceu os profetas de Baal, a fio da espada. Ele viu os grandes feitos do Senhor. Mas Elias estava se sentindo muito cansado. Elias estava se sentindo muito esgotado. E Elias foi ameaçado. Ele foi ameaçado por uma autoridade naquela época, como a gente tem as nossas autoridades hoje, a rainha Jezabel. E Elias ficou muito angustiado e resolveu entrar numa caverna. Só que Elias entrou naquela caverna para não sair mais. Ele não queria mais sair daquela caverna. Mas Jesus entrou naquela caverna. Meu irmão, jovens, todos aqui são jovens. Amém. Você pode se esconder do seu pai, você pode se esconder do pastor, você pode se esconder da sua mãe, você pode se esconder dos seus irmãos, mas de Jesus você não se esconde. Não tem como você se esconder dele. Elias entrou naquela caverna, mas Jesus entrou lá. Jesus, ele sonda o nosso coração. Até antes de começar a palestra, o Gabriel falou sobre isso. Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sonda. Ele conhece lugares que médico nenhum, que ninguém pode tocar. Deus entrou na caverna. Só que você sabia que Deus não fez nada dentro da caverna? Como assim? Lá dentro da caverna não tem promessa. Lá dentro da caverna não tem esperança. Mas aí Deus fala para ele: sai da caverna. Dá uma ordem para ele: Elias, sai da caverna. O que você está fazendo aqui? Então Deus, ele não quer você escondido. Deus não quer você dentro da caverna. Deus, ele me quer você no centro da vontade dele. Amém. A depressão, meus irmãos, ela paralisa tudo na nossa vida. E, infelizmente, essa é a geração mais depressiva que o mundo já conheceu.
A depressão, ela destrói sonhos, ela destrói projetos, ela faz com que uma pessoa com fôlego de vida não tenha mais vontade de viver. E como que a depressão começa, Larissa? A depressão começa na ansiedade, e essa ansiedade, ela começa a desregular tudo dentro de nós, todos os nossos sentimentos. A pessoa, ela começa a não sentir mais felicidade. Dependente do lugar que ela esteja, seja uma festa, seja um lugar com a família, um lugar bonito, ela não vê mais felicidade, ela não vê mais alegria para viver. Só que Deus, Ele não nos chamou para ficarmos paralisados. As circunstâncias da nossa vida não podem nos paralisar. Deus, Ele tinha um plano para Elias. Para que Elias pudesse viver o novo de Deus. É isso que o Senhor quer para nós nessa manhã. Amém. Creia que você pode viver o novo de Deus na sua vida. Amém. Você não precisa ficar paralisado nas perdas, nas frustrações, nos medos, na ansiedade, na angústia. O inimigo quer te parar. Mas você tem um Deus muito maior que quer te mover. Não aceite esse pensamento de ficar paralisado. Isso é algo muito sério. Precisamos entender que a Bíblia, ela não é um livro de super-heróis. Eu sempre falo isso. Ela não é um livro de super-heróis. A Bíblia conta a história de homens e de mulheres falíveis, cheios de limitações, mas que eles foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Não existem super-homens ou super-mulheres. Existem alguns personagens bíblicos que tiveram depressão. Você não está sozinho. Elias passou por isso. Moisés passou por isso. Davi passou por isso. Jeremias passou por isso. E eles são exemplos de grandes homens de Deus que foram atingidos por esse mal. Moisés, ele foi um homem segundo a Bíblia. Mas ele se viu sucumbir pela depressão. Quando, Larissa, que ele passou por isso? Quando ele conduzia o povo. Ele passou por dificuldade, o povo pelo deserto. Ele passou por dificuldade, ele passou por provação, ele passou por imprevisto. E somado a tudo isso, Moisés tinha que lidar com um povo murmurador, que reclamava a todo momento, que o pressionava. Então Moisés passou por pressão. Ah, você não sabe a minha vida, eu sou pressionado todo dia. Todos nós somos. Todos nós passamos por pressão. Moisés, naquele momento, era o líder, era o juiz, era o profeta, era o esposo, era o estrategista, enfim, ele estava sendo mais do que ele aguentava ser. Meus irmãos, nós passamos por muitas pressões na nossa vida, no nosso cotidiano. E muitas vezes é colocada uma carga muito pesada nas nossas costas. Mas nós temos um Deus que nós podemos clamar a Ele. Amém. E Ele tira esse fardo pesado e coloca o fardo dele que é leve. Amém. Se você está sentindo uma carga muito pesada sobre os seus ombros, clame o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: olhei para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Clame a Ele quando você estiver sentindo essa carga pesada, essa pressão. Hoje em dia, o Facebook, o Instagram, contribui? Eu tenho também. Contribui. Só que tem prejudicado a vida muito dos jovens. Por quê? Porque o jovem olha lá a postagem do outro. Nossa, que vida maravilhosa. Eu tô aqui em casa, ele tá no shopping, ele tá passeando. Meus irmãos, ninguém posta. Eu sempre falo isso para meus alunos. Ninguém posta um momento difícil. Todo mundo vai postar um momento alegre no Instagram e no Facebook. Pare de se comparar. O Senhor te fez único. Aleluia. A sua digital é única. Não se compare ao outro no Facebook, no Instagram. O Senhor te fez de forma única. Olha como isso é lindo. Antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia no ventre da sua mãe. Ele conhece cada fio seu de cabelo, Ele te chama pelo nome. Então pare de se comparar. Isso só leva à depressão, à angústia, a medo, à ansiedade. A comparação só produz isso. E você muitas vezes não sabe
sabe a luta que teu irmão está passando ali. Ele está postando tudo lindo, mas você não sabe a luta que ele passa. Porque só Jesus conhece o coração, o som do nosso coração. Eu vou falar algo que eu vou fugir um pouquinho, mas que eu acho importante. Eu não consigo ver tantos jovens, ver tantas pessoas e não falar sobre isso. Saiba quem você é em Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso não nos deixa ficar depressivos. Isso não nos deixa, diante das dificuldades, cair numa cama, ficar doente. Falando por experiência própria. Porque como o pastor fala, a gente só fala daquilo que a gente já foi ministrado antes. Então saiba quem você é. Isso faz toda a diferença. Amém. Saiba a sua identidade. Meus irmãos, eu dou aula para adolescentes e agora estou dando aula para adultos à noite no EJA. E eu estou tendo uma matéria com eles que se chama Projeto de Vida. E nessa matéria eu tenho que falar sobre identidade. Eu não perco a oportunidade de dizer para eles, saiba quem vocês são. E eu ainda digo, em Cristo. Saiba de quem você é filho e a quem você pertence. Sabe por quê? A sociedade nos impõe rótulos. Quando você sabe quem você é, podem colocar rótulos, mas você vai dizer, eu sou filha de Deus. Amém. Eu sei a quem eu pertenço. Então esse rótulo, pode falar, mas não vai descer para o meu coração e não vai me afetar. Porque quem sabe quem é, esses rótulos caem por terra. Então saiba quem você é na sua escola, saiba quem você é na igreja, saiba quem você é na sua casa. Que você não vai ser confundido. Amém. Isso às vezes agora, você está pensando, por que ela está falando isso? Você vai enfrentar situações na sua vida em que você vai precisar saber quem você é. Isso precisa estar muito, muito nítido na sua cabeça, no seu coração. E se você não tem isso ainda, em nome do Senhor Jesus, eu ministro isso sobre sua vida essa manhã. Amém. Você vai saber quem você é em Cristo. Amém. O processo de Elias passou por um processo. Assim como nós passamos por processos na nossa vida. E ele passou por um processo. Qual foi o processo dele? O processo envolveu coisas simples, mas que fazem grande diferença nas nossas vidas. Primeiro, Elias dormiu e descansou. Segundo, ele se alimentou e fortaleceu o seu corpo. E terceiro, ele recebeu uma ordem para retornar às atividades de profeta. Então houve uma renovação de mente e um fortalecimento do corpo físico de Elias. E por fim, ele retornou ao propósito dele de vida. Meus irmãos, nós temos que ter propósitos de vida. Nós temos que buscar no Senhor esses propósitos. Nós temos que ter uma vida baseada em planos, sonhos. Sonhos que nós vamos colocar diante do Senhor, né? E Ele vai nos capacitar e Ele vai abrir as portas. Mas nós temos que ter uma vida onde nós temos sonhos, onde nós temos projetos. Nós não podemos viver uma vida sem sonhos, sem projetos, sem propósito. Só que esses propósitos você vai encontrar no Senhor. Quando nós temos propósitos, nós conseguimos realinhar o sentido da nossa existência. Quando nós estamos passando por situações de dificuldade. E a gente consegue viver com mais alegria, com mais satisfação, quando nós somos pessoas que têm propósito, que têm sonho. Existem vários outros exemplos bíblicos, além destes que eu expus. E a gente pode aprender com cada um deles que existe cura, que existe restauração, que mesmo que você esteja passando por um momento de depressão, o Senhor pode te curar. Ele não mudou. Glória a Deus. Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua mudando histórias. Nós, que muitas vezes somos falhos e não temos a mesma fé que eles tiveram, mas Ele não mudou. É o mesmo que curou o cego Bartimeu, é o mesmo que curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue, é o mesmo que restaurou a saúde emocional de Elias. Ele pode fazer a mesma coisa com você. A diferença está, eu creio. Essa é a diferença. Toda vez que Jesus ia até alguém curar, ele perguntava, você crê? Deus, ele tem planos para nós, mas nós precisamos sair da caverna. Eu não sei qual é a sua caverna. Se você está passando por uma caverna,
Se você está aqui no acampamento e parece que está tudo bem, todo mundo está te vendo, você está em todas as programações, mas eu não sei se você tem alguma caverna. Se você tem, saiba que o Deus que você serve é muito maior que essa caverna e Ele te chama para fora. Aleluia. E pelo seu nome. Assim como Ele chamou Elias, sai dessa caverna. Então eu te convido esta manhã, saia da caverna que você está vivendo. Porque independente de onde nós estamos, Deus, Ele vai até este lugar e nos tira. E creia que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por momentos assim, como se, vou falar de mim, senão vai parecer assim, ela não tem problema, ela está falando isso. Tem situações na nossa vida que parece que tudo está ao contrário do que você gostaria de viver. Tudo. Você olha para um lado, está ao contrário. Você olha para o outro, está ao contrário. Mas eu queria te dizer que esses momentos de dificuldade que você enfrenta, você vai aprender algo dele. Eu não tenho dúvidas, isso eu estou te dizendo com certeza. Você vai aprender algo desse momento que você está passando. E vai passar. Deus não te chamou para viver no deserto, é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Você vai sair desse lugar. E nesses momentos que você está vivendo algo muito difícil, se você crê que o Senhor está com você nesse momento, você vai olhar por fé. Você não vai olhar por vista. Porque se você olhar por vista, você paralisa. Mas você tem que crer que você tem um Deus que Ele vai passar com você por esse vale, por esse deserto, por esse momento difícil. Nós temos um Deus que não nos deixa sozinhos. Eu lembro que eu fui dar uma palestra no SECOM. No SECOM tem muitas crianças, e a maioria das crianças são muito carentes. E eu olhei para uma menininha do tamanho da Luísa, e falei para ela assim: você sabia que você tem valor? Ela falou: não. Uma menina do tamanho da Luísa: eu não tenho valor. As pessoas dizem que eu não tenho valor. Eu falei: mas eu tinha gente assistindo. Eu falei: o senhor está comigo, o senhor me justifica, eu vou ministrar na vida dela. Eu falei: você tem valor sim. O Senhor fala para você hoje que você tem valor, que você é preciosa, que você pertence a Ele. O pessoal ficou assim. Eu falei: agora eu vou até o final. Orei, falei que ela tinha valor, ela me abraçou. E depois eu fiquei sabendo que é uma criança que tem muito problema de identidade. Que ela vive assim, muitos problemas. E o Senhor me deu a oportunidade de ministrar sobre a vida dela aquele dia. Dizer para ela que ela tinha valor. Às vezes parece: por que você está falando isso? Porque tem pessoas que não sabem que tem valor. E aquela criança chorava, ela ficou abraçada comigo um tempão. No meu colo. Tem coisas na nossa vida que a gente deixa que diagnósticos nos prendam. Mas sabe que o Senhor veio para nos libertar. Ele quer tirar de nós as algemas. Ele não quer que sejamos presos numa gaiola. E quantas vezes nós vivemos dessa forma? Presos em gaiolas. Gaiolas espirituais. Gaiolas emocionais. E nós temos um Deus que veio para nos libertar. Meu irmão, você é livre no Senhor Jesus. Você é livre. Amém. Tira esse peso, tira. O último sábado, eu palestrei na Igreja Batista de Alterosa. E o Senhor, enquanto eu orava, o Senhor me mostrou muitas pessoas presas. Então o Senhor veio para te libertar. Aleluia. Ele pagou um alto preço por você, foi preço de sangue. Você é precioso, foi pago um alto preço pela sua vida. Então que essas prisões espirituais caiam por terra da nossa vida. Nós não devemos viver uma vida assim. É muito triste quem vive preso espiritualmente, quem vive preso emocionalmente. E tem muita gente do nosso lado que a gente não sabe que está preso emocionalmente. Mas como que eu faço para sair dessa prisão? Você precisa se posicionar. É fácil? Não. Mas você tem um Deus que vai te dar força para sair dessa prisão. Saia dessa prisão emocional da sua mente. A mente, o pastor Gibi sempre fala, eu nunca esqueço, a mente é o nosso maior campo de batalha. Só que é o único lugar que você pode ter controle. Porque das situações você não pode, né? Mas a tua mente você pode, com a ajuda de Cristo. Então procure cuidar das suas batalhas mentais. Toda hora
hora a gente está pensando alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. A gente tem que buscar cuidar das nossas emoções, equilibrar as nossas emoções. É difícil, mas a gente tem que buscar ter saúde emocional. Gente, a saúde emocional, ela nos ajuda a ter oportunidades na nossa vida. Quando a gente não tem saúde emocional, às vezes aparece uma oportunidade e a gente não consegue. Não consegue ver. A oportunidade está na tua frente, mas você não consegue ver aquela oportunidade, porque você está com a tua saúde emocional. Tem pessoas perdendo emprego, porque está com a sua saúde emocional toda desregulada. Tem pessoas que trabalham há anos em alguns lugares e perdem seus empregos porque está com a saúde emocional abalada. Então, não retenha para você o que a gente está aprendendo hoje. Leve para o seu colega, para sua família. E algo também que eu quero, que eu já falei, mas eu quero retomar, é necessário apoio da família. Busque apoio no pastor, nos líderes, quando você estiver passando por um momento assim. Não se isole. Se você se isolar, o inimigo encontra mais oportunidades de te bombardear, de lançar setas na sua vida. Mas quando você tem apoio da sua família, apoio da igreja, você fica mais forte para você enfrentar esse momento. O que está acontecendo? Muitas vezes a família, bobeira. Aconteceu algo comigo também. Eu estava na sala de aula, dando aula normal, dou aula de sociologia. Aí veio uma aluna e falou, posso conversar com a senhora? Falei, pode. Deixa eu só concluir aqui, nós duas conversamos. Aí ela baixou assim perto da mesa, tá sentada. Eu vi que ela estava estranha, ela falou assim, dona, eu chamo a gente de dona. Dona, eu falei, oi, vai comigo no médico? No psiquiatra? Eu falei, filha, mas seria a sua mãe, né? Você, o seu pai, eu posso estar te apoiando, que você precisa. Ela falou, não, eles não vão, eles falou que é bobeira. E eu tô sentindo mal, eu tô me cortando, eu tô com ansiedade. Uma jovem de 17 anos. Aí a senhora vai comigo, depois a gente vai e compra os remédios. Gente, eu ouvi aquele relato daquela jovem, eu queria pegar ela pela mão, sair com ela, ir no psiquiatra, levar ela na farmácia e comprar os remédios. Eu não podia fazer isso. O que eu disse pra ela? Você quer que eu vou com você conversar com seus pais? Eu vou junto com você. Eu te acompanho aqui na escola já faz um ano. Eu posso falar para seus pais que realmente você tem enfrentado crises de ansiedade, tudo. Eu posso relatar o que eu tenho visto. Mas eu não tenho autoridade para te levar. Mas olha como é sério. Eles recorrem pra gente, que somos professores. Muitas vezes dentro de casa, o pai com a mãe falam, bobeira. Menina boba, angústia? Essa coisa. Você tem angústia com 17 anos. Pais e mães que estão aqui, levem a sério o sentimento dos seus filhos. Isso é sério. Quando ele diz que está com medo, quando ele diz que está com angústia, quando ele diz que está triste, leve a sério, pare e ouça o que ele tem para te falar. Às vezes a gente fala assim, agora eu não posso, eu tenho que trabalhar. Você vai deixando aquela situação se agravar, aí chega num ponto que para você resolver se torna mais difícil. Então ouça o que o seu filho tem para te falar. Porque eles procuram a gente, que somos professores, eles brincam comigo que eu sou psicóloga da sala. Eu falo, amém. Se eu puder ajudar, o que eu puder falar com vocês, eu vou falar. Então não deixe passar quando seu filho vier falar com você que está sentindo alguma coisa. Ouça o que ele tem para te dizer. E o Senhor nos chama essa manhã para que possamos sair para fora das nossas cavernas. Amém. Tome posse dessa palavra. Não retenha para você, leve para outras pessoas. Conte a história de Elias, que tem jeito sim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, eu acho tão triste quando você vai conversar, eu não tenho nenhum sonho, não sei. Seja pessoas que sonham. Muitas vezes todos os seus sonhos não vão se realizar, mas quando não se realizar, saiba que é porque Deus tem algo muito melhor para nós. A nossa vida não se resume aqui. Nós somos passageiros. Nós vamos viver uma eternidade do lado do Senhor Jesus. Ele tem muita coisa ainda para revelar para nós. Então a sua esperança não pode estar baseada aqui só, nas circunstâncias atuais que você vive.
E o Senhor pode mudar a sua história. Ele pode retomar a sua história assim como ele fez com Elias. Basta você crer. Eu gostaria de convidar o Ministério do Louvor. A gente vai fazer uma oração e eles vão cantar um louvor. Eu convido os irmãos a colocarem de pé. Não se preocupe com o irmão que está do seu lado agora. Concentra no Senhor, fecha os seus olhos. Fala com Ele, que agora é só você e Ele. E Ele está aqui nesse lugar. Ontem eu assisti o culto de vocês. Que bênção, tremendo. Aproveite bastante esses momentos que você tem aqui no acampamento. Possamos sair diferente do que entramos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Muitos me conhecem pelo nome. O Senhor te conhece pelo nome, meu irmão. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida de Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não precisa
chama pelo nome. Meu filhinho, minha filhinha. Pai poderoso, Senhor Jesus, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que eles recebam cura emocional esta manhã, ó Pai. Que a mente dos meus irmãos seja renovada, ó Pai. Derrama renovação de mente sobre esses irmãos, ó Pai. Oh, Jesus, eu clamo por cada vida que está aqui, Senhor. Eu não conheço o coração deles, mas o Senhor o conhece. Sono mais íntimo dos corações, ó Pai. Ministra com teu óleo da unção, ó Pai. Coloca tua mão agora, Jesus, sobre a mente dos meus irmãos, ó Deus. Continua a trabalhar, ó Pai, na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, ó Deus. Que toda ansiedade, que todo medo, que toda depressão, que todo pensamento de morte caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu creio que há poder no teu nome, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és a esperança para as nações. Tu és a raiz da tribo de Davi. Tu és santo, santo, santo. Opera sobre cada um que está aqui, ó Pai. Trabalha, Jesus. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de falar mais da tua palavra, ó Deus, de conhecer mais os seus propósitos, ó Pai. Oh, Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um, ó Pai. E te peço, Jesus, continua a ministrar essa palavra no coração deles, ó Pai. Que essa palavra venha crescer, ó Deus. E que cada um, Pai, saiba a sua identidade em Cristo, no Senhor, ó Deus. Que meus irmãos não sejam confundidos pelas pressões deste mundo, ó Pai. Que sejam jovens, que sejam adultos firmados em Cristo, que sabem quem são e a quem pertencem. É o que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço. Porque sei que o Senhor é um Deus que está aqui conosco, ó Pai. Te peço, continua a trabalhar neste acampamento, ó Deus. Trabalha sobre cada louvor, trabalha sobre cada ministração. Que seja um tempo de metamorfose na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que eles venham viver o novo do Senhor, Jesus. Que venha ser uma geração forte, ó Pai. Que a igreja bíblica seja fortalecida no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo é mesmo surpreendente, né? Além de toda a palestra da Larissa, né? Como que o Espírito Santo confirma as coisas, né? Se vocês for ver o que foi ministrado ontem, que a Silmara falou agora de manhã, né? Como que Deus, Ele é maravilhoso, conhece as nossas necessidades, né? A gente podia reunir, né, todo mundo que vai ministrar e falar, gente, vamos falar, cada um fala assim, o povo está assim, porque o povo está desse jeito, então vamos combinar, né? Ia dar tudo errado. Mas Deus conhece o nosso coração, os nossos sentimentos, e Ele sabe exatamente daquilo que a gente precisa. Você não está aqui por acaso, você está aqui para quê? Vocês já esqueceram o foco? Hã? Por que nós estamos aqui? Para ser transformados. Quem que falou isso? Hã? Vai ter que ter uma zona, hein, mano? Glória a Deus. Deixa eu ver quantas horas. Não, mas essa hora. Larissa, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Glória a Deus.
Tremendo. Vocês querem continuar? 10 minutos para ir no banheiro? O que vocês querem? 5 minutos. Tá, então, ó. São 9h50. 10h05. Vocês têm relógio? 10h05. Compensa fazer tudo para não dispersar de novo? Não, como é muito água embaixo, volta até chamar tudo de novo, aí vai passar aqui. Banheiro. Falou, líder. Quem tá precisando ir no banheiro? Minha merendinha. Então, ok. Tem banheiro aqui, viu? As meninas podem usar os 2 banheiros ali na sauna. E os meninos podem usar os banheiros aqui dentro da casa. Quem não precisa ir no banheiro, então vamos esperar por aqui mesmo, tá bom? Para não dispersar, certo? E aí já não vai ser 15 minutos, vai ser só o tempo de ir no banheiro. Eu também vou. Obrigado.